Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques aqui na TV Otimista. A insulina possui efeitos positivos para a medicina que vão além do tratamento do diabetes. Mas aqui vai um alerta. O seu uso sem necessidade pode causar riscos como convulsões, desmaios e casos extremos. Infelizmente, o uso incorreto tem sido mais comum do que aquilo que se imagina, principalmente por parte de fisiculturistas. A insulina ela foi descoberta lá em 1921, hoje é extremamente importante para o tratamento do diabetes, mas hoje tem uma turma usando isso de forma equivocada, errônea e causando sérios riscos à saúde. A gente vai conversar agora com o professor universitário, educador físico Guilherme Lisboa, para falar um pouco sobre esse assunto para a gente. Professor, primeiro de tudo, o que é que tem feito, o que é que tem motivado o público a usar isso de forma equivocada? Quais são os atrativos, mesmo que seja totalmente prejudicial à saúde? Bom, a insulina geralmente ela é utilizada para potencializar o efeito do esteroide anabolizante. Como ela promove a entrada de um pouco da glicose da corrente sanguínea para dentro das células que ela atua, isso vai tende a potencializar o efeito dos esteroides, o que pode potencializar o ganho de massa muscular. Então isso tem sido usado por quem faz academia de forma regular, fisiculturistas, quem é que tem mais procurado o uso da insulina? Geralmente, essa prática ela é bem conhecida no mundo do fisiculturismo, embora alguns atletas sejam bem receosos quanto a isso, porque eles sabem da letalidade. Se você errar na dose da insulina, você pode reduzir demais sua glicemia, faltar a glicose necessária para o sistema nervoso central e o indivíduo ele pode vir à letalidade, pode vir a óbito. Nós já tivemos casos extremos que foram conhecidos aí nacionalmente, repercutidos na mídia. Sim, recentemente o fisiculturista, Gabriel Ganley, ele parece que ele utilizava a insulina, não necessariamente aparenta ser a causa da morte, mas foi um ponto que foi levantado, o que também abre esse debate, porque alguns fisiculturistas relatam a utilização da insulina e que ela é muito perigosa. A gente ressalta que, apesar dela poder potencializar esses efeitos dos esteroides, o que pode acontecer é de um indivíduo ele poder errar na dose e levar a óbito, esse indivíduo ele ter complicações bem severas. Como é que fica aí, por exemplo, a exposição na rede social para que as pessoas possam ter mais incentivos de forma equivocada para poder usar a insulina? Às vezes ali uma conversa com um colega, o que deu certo para você pode dar certo para mim. A falta da consulta de um especialista tem contribuído também para esse uso equivocado? Sim, infelizmente, nas redes sociais nós temos diversas pessoas sem formação, sem habilitação técnica para falar sobre determinados assuntos. E às vezes esses assuntos são falados de forma muito relativizada. Então as pessoas podem pensar que a utilização dessas substâncias não vai trazer dano algum ou então que tem pouco potencial danoso. Quando na verdade qualquer medicamento que você for utilizar, seja insulina, seja um esteroide anabólico, ela deve ser prescrita por um médico quando ele evidenciar a necessidade, jamais por conselhos de outras pessoas. Professor, além da insulina, tem outros medicamentos que são utilizados de forma errônea para dar esse efeito semelhante ao da insulina, que também se aconselha aqui para quem está acompanhando a gente que seja evitado ou que antes de tudo você consulte um especialista? Existem outros medicamentos que são utilizados na preparação do fisiculturismo. A insulina ela é voltada mais para o anabolismo, para o ganho de massa muscular. Só que existem outros medicamentos, como por exemplo os diuréticos, que eles diminuem a retenção. Diminuindo a retenção, você diminui aquele acúmulo de água que fica entre a pele e o músculo, o que ressalta, quando o acúmulo da água reduz, ressalta a aparência das veias, ressalta a aparência da musculatura e traz aquela definição. Então, o uso de diuréticos também, que é muito prejudicial, pode também trazer consequências também irreversíveis, ele é utilizado na fase final da preparação no fisiculturismo, geralmente. Professor, na academia, na própria universidade, a formação de futuros profissionais, isso tem sido trabalhado também, essa conscientização para preparar as pessoas para o mercado, para estarem munidas de informações, para causar de fato essa conscientização com o olhar de especialista? Sim, principalmente nas disciplinas como fisiologia, disciplina de treinamento, que envolve essa prática do exercício físico, o entendimento do exercício, o entendimento do treinamento de uma forma geral, esses tópicos eles são levantados. Então o aluno ele entende a fisiologia no geral e essas questões que
vira e mexe, né, acontece na mídia, né, são trazidas por questão de rede social e tudo mais, é debatido para que o aluno ele entenda e saiba correlacionar o que ele viu na sala de aula com o que pode acontecer com esses atletas quando são submetidos ao uso dessas substâncias. Professor, só para a gente finalizar, queria que você aproveitasse esse momento para deixar uma dica para o fisiculturista, para o desportista ou para quem faz atividade física realmente pensando na saúde. Deixou de ser a questão do culto ao corpo, também existe, mas é mais questão de saúde mesmo, de necessidade, de mobilidade e outros fatores também. Queria que você pudesse deixar uma mensagem final para fortalecer essa questão da atividade física, mas também a atividade física de forma responsável. Perfeito. Vale ressaltar que a atividade física é uma prática saudável, certo? Antes de praticar qualquer atividade, é recomendado que você consulte o profissional de educação física. O fisiculturismo ele pode acontecer de forma natural, onde não há uso de drogas, né? Apesar de ser pouco praticado, ele existe. Na verdade, ele nasceu assim. E depois passou-se a utilização dos esteroides anabólicos, né? E outras drogas. Então, se o indivíduo ele quer entrar nesse meio, seja de forma natural ou através de outras formas, né? Que ele veja pelo menos a recomendação de profissionais da saúde para que ele possa reduzir algum dano que ele possa vir a ter, né? Melhor ele ter um certo direcionamento de algum profissional da saúde do que ele fazer qualquer prática dessa totalmente às cegas. O mercado pet brasileiro segue em expansão e deve movimentar cerca de 80 bilhões até 2026, segundo dados da Abimpet em parceria com o Instituto Pet Brasil. O crescimento reflete uma mudança no comportamento das famílias que passaram a tratar os animais de estimação como parte da estrutura familiar e emocional dos lares brasileiros. O mercado pet vive um dos momentos mais interessantes da história aqui no Brasil. Muito disso se explica porque cães e gatos passaram a ter um papel central nos lares brasileiros e isso influencia os hábitos de consumo das famílias, né? São mais gastos com saúde, diversão, alimentação e bem-estar dos animais. Mas para explicar esse cenário, esse novo cenário que a gente vive aqui no Brasil, a gente vai conversar agora com a Maria Helena Lima, ela que é CEO do Grupo Aconchego e especialista no mercado pet. Maria Helena, como é que a gente pode explicar, né, esse crescimento tão expressivo do mercado pet aqui no Brasil? Olá, Tiago, boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que a grande explicação, né, é a humanização dos pets hoje nas famílias, né? Existe aí um crescimento que vem desde a pandemia, desde 2019, em que as pessoas ficaram presas dentro de casa e aí começaram a ter o pet, o cachorrinho, o gato, até outros tipos de aves também, como parte da família. Isso daí veio a crescer, né? Então, é como você diz mesmo, em todos os mercados hoje a gente encontra o mercado pet presente, seja na alimentação, seja na diversão, seja na educação, seja na terapia. Então, para tudo isso, hoje o pet está presente. O que é que a gente pode falar assim de quais são os serviços mais procurados, né? A gente sabe que tem os pet shops crescendo em cada esquina, né, na cidade, inclusive com marcas na bolsa, né, enfim. O que é que a gente pode ver assim, quais são os serviços mais procurados pelos tutores? Tiago, eu acho que adestramento vem aí em primeiro lugar, porque existe o consumo do mercado pet, mas muitas vezes as pessoas não procuram pesquisar qual é a raça que se adapta ali ao apartamento, ao meu estilo de vida. E aí as pessoas querem mudar o comportamento do cão, e aí chama adestrador, me ajuda, que o cachorro está comendo tudo. Então, assim, existe adestramento, existe o mercado hoteleiro pet, porque cada vez mais que cresce, né? Então, é o hotel, pet shop, como você diz, né? E o mercado em si como um todo. Hoje a gente vê aí um grande crescimento também de planos de saúde voltados exclusivamente para o mercado pet, planos até de humanos e que hoje estão se adaptando também ao mercado pet.
Você falou uma coisa interessante, Maria Helena, que eu queria destacar aqui, que é essa questão do adestramento. E aí a gente passa por muito assim, todo mundo quer ser um tutor de um pet, todo mundo quer ter um pet hoje em dia, mas precisa estar atento a isso, né? A raça que você vai estar adquirindo, né? Se ele se adapta ao local, ao seu apartamento, à sua casa, né? É interessante isso. Com certeza. Nós, do Aconchego dos Cães, hoje nós somos especialistas na raça Border Collie. Então, a raça que teoricamente aí está na moda, todo mundo quer um Border Collie, mas não esquece que é um cachorro super ativo, um cachorro super inteligente, né? E que precisa, assim, de direcionamento. Como uma criança. Se você tem uma criança, se você não direciona ela, ela vai para o caminho errado. Então, ele vai destruir alguma coisa, vai ficar mais ansioso, mas, assim, isso precisa realmente de um direcionamento do dono, né? Então, se você mora num apartamento pequeno, se você já não tem tanto tempo para estar ali em atividades, se você não gosta de atividades, então aí vamos para uma raça um pouco menor, que não precise de tanta atenção, né? Legal. A gente falando sobre esse crescimento do mercado pet, a gente tem que falar desse faturamento que está crescendo aí. 2026 aí 80 bilhões de reais, né? É muito dinheiro e aí isso acaba fomentando o empreendedorismo também, né? Muitas empresas surgem para atender essa demanda. Com certeza, as pessoas crescem os olhos e assim, é o que está dando dinheiro hoje, né? Mas a gente, como consumidor, a gente tem que ter muita atenção de onde a gente vai consumir esses serviços, certo? Eu, como criadora responsável, a gente tem um trabalho muito grande lá de como procriar a raça, de como cruzar, de como... E muita gente acha que não é só pegar um cachorrinho, vai lá, cruza e vende de qualquer maneira. Então, assim, a gente, como consumidor, a gente tem que ter bastante cuidado, estar bastante atento em ver se essa pessoa, há quanto tempo ela está no mercado, pesquisar se realmente ela não tem queixas, porque assim, é um mercado que expandiu muito, está todo mundo querendo ganhar dinheiro, todo mundo pegar uma fatia desse mercado, mas como em todo mercado aí tem que ter gente com responsabilidade. Tem que ter muito cuidado, né? Muito certeza. amor pelos pets, inclusive porque a gente teve mudanças legais com relação a isso, né? É preciso que a gente toque nesse assunto que, assim, abandonar animais é crime hoje em dia, né? E é preciso que os futuros tutores estejam atentos a isso também, né? Com certeza, porque assim, nós estamos falando de vidas, né? Estamos falando de vida e assim, além de abandonar, tem muita gente que maltrata. Ah, não, mas o cachorro late demais. Você vê casos horríveis aí na internet, aí na mídia, de que pessoas, não, porque ele estava latindo demais, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado. A gente está tratando de vidas, é crime. Cada dia mais, as pessoas responsáveis com a causa a gente está tentando buscar cada vez mais medidas e que realmente punam essas pessoas. Porque, apesar de todas essas medidas, você vê aí que não é o suficiente. É muito cachorro abandonado, é muito difícil. E aí, você falou questão de muito latido, eu me lembrei de uma situação também, porque assim, quem vive em condomínio também tem suas regras, cada condomínio, né, Mariana? Com certeza. Antes de você pegar um cachorrinho, você tem que saber também as regras, porque às vezes o condomínio aceita o cachorrinho pequeno, mas não aceita o cachorro maior. E aí, às vezes, não, porque o cachorro pequeno não vai latir, aí tem a confusão. Então, assim, antes de cada condomínio tem uma regra, até os de casa, não é só apartamento. Cada um tem uma regra específica. E é interessante saber tudo isso antes de adquirir um pet, para saber todos os cuidados, inclusive com os custos, né? Custos, era isso que eu ia dizer, que não é barato, por esse crescimento, por essa humanização, está cada dia mais caro. Você fala, mas o banho do meu cachorro está mais caro do que o meu salão. É normal, até porque as pessoas, elas querem dar o melhor para o seu cãozinho. Então, é nutricionista, é salão, é o que você imaginar. E realmente um serviço caro. Então, obrigado, viu, Maria Helena, por essas informações. Está aí a gente trazendo essas novidades do crescimento do mercado pet aqui no Brasil, que vem em expansão, não só aqui no Brasil, como no mundo como um todo, mas por esses cuidados, né, que tem que ter com a alimentação, com a diversão dos pets também, com o bem-estar de todos os animais. Agora a gente volta ao estúdio. A gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques.
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o fim da escala 6x1 pode acarretar um custo de mais de 267 bilhões de reais na folha de pagamento das empresas com contratações extras. Por esse e outros motivos, representantes do setor discutem a aprovação do novo regime de trabalho com um olhar atencioso e compensatório para as empresas do Brasil. Pois é, pessoal, um próprio estudo do governo federal avalia que quando for implementado o fim da escala 6x1, essa medida pode contemplar mais de 37 milhões de trabalhadores brasileiros. Mas há uma discussão sobre possíveis consequências que isso vai ter para o meio empresarial. Sobre isso, a gente conversa agora com o professor universitário, doutor Abimael Carvalho, que também é diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará. Doutor, a primeira pergunta para a gente abrir essa conversa, como é que isso tem sido recebido logo no início dessa discussão pelo meio empresarial e na medida que essa proposta vai avançando, como é que está sendo visto hoje? Está sendo recebido com muita preocupação pelo assodamento com que a matéria está sendo tratada. É um assunto realmente muito importante, muito relevante para a população, com um apelo positivo, porque, claro, se eu consigo dar a melhor condição para o trabalhador, mais tempo, inclusive, para ele desfrutar do lazer, que é até um objetivo constitucional, seria ideal. O problema é como está sendo construído, como está sendo colocado. Na prática, simplesmente reduzir a jornada de trabalho sem uma compensação no custo da folha, na despesa para o empresário e uma preparação da nossa atividade empresarial para isso, parece muito mais uma medida oportunista do que, na verdade, pensando nesse benefício. Na prática, tratar dessa forma pode ser muito mais maléfico do que continuar como nós estamos. O que se verifica de verdade é que, primeiro, vai acontecer um aumento tributário disfarçado. Na medida em que eu reduzo a disponibilidade da hora trabalhada sem redução proporcional no custo da folha, eu estou, na verdade, encarecendo a tributação, a incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha. Primeira questão. Segunda questão é que o empresariado ele vai ter um custo muito mais elevado na produção e esse custo deve ser repassado naturalmente para o mercado. Agora a gente vai para mais um intervalo e voltamos em instantes com mais destaques. Dia dos Namorados e Copa do Mundo movimentam Fortaleza neste fim de semana. Nesta sexta-feira, 12 de junho, milhares de casais celebram o Dia dos Namorados em todo o Brasil. Entre jantares românticos, presentes e declarações de amor, outro sentimento também toma conta dos brasileiros: a paixão pelo futebol. Neste sábado, a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 diante do Marrocos, às 19 horas, horário de Brasília. Nas ruas e nas redes sociais, muitos casais já adaptaram a programação. Tem quem antecipe o jantar romântico para sexta-feira e deixe o sábado livre para torcer pelo Brasil. E para quem pretende acompanhar a estreia da seleção em clima de festa, Fortaleza e região metropolitana prepara uma programação especial. O evento Ginga Fortaleza une música e futebol em uma programação que segue até o dia 19 de julho. As atividades acontecem em datas que coincidem com os Jogos da Copa do Mundo. As primeiras atrações estão marcadas para os dias 13, 19, 24 e 29 de junho, além de 5 de julho no Ideal Clube no bairro Meireles. Outra opção é o Vasto Restaurante, que preparou uma experiência especial para torcedores durante a transmissão da partida do Brasil. A programação inclui serviços de open food, open bar, com chopp, caipirinhas, refrigerantes, água, petiscos e pratos gourmet. O evento acontece neste sábado, a partir das 19 horas, no Meireles. O cantor Natan será a principal atração da festa Jogando em Casa, realizada no Colosso Fortaleza durante a estreia da seleção brasileira. O evento começa às 16 horas deste sábado no bairro Edson Queiroz. O tradicional São João de Maracanaú também entra no clima da Copa do Mundo e fará a transmissão da estreia da seleção brasileira. A partida será exibida no Parque de Eventos de Maracanaú, reunindo o público das festividades juninas para acompanhar o jogo em clima de festa. Entre flores, chocolates e camisas amarelas, o fim de semana promete muitas emoções. Afinal, no Brasil, quando o assunto é paixão, amor e futebol, sempre entram em campo juntos. O programa Destaques fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.